E o Hugo, assim, primeiro é bom frisar o seguinte, né? Surgem muitas coisas, calou os críticos, não calou ninguém. O Hugo jogou muito mal várias partidas, cometeu erros terríveis, por isso foi criticado. Obviamente, eu até falei sobre isso aí em outras ocasiões, acho absurdo o comportamento de parte da torcida que o vaiava, por exemplo, no jogo contra a Universidade Católica, antes de ele pegar a bola passava dentro, assim, perto da área, já vaiava um cara. Aí demais, né? O cara tá no meio do jogo, você vai desestabilizar emocionalmente o seu próprio goleiro e o cara que já está passando por essa situação, mas ele cometeu muitos erros, vários erros. Contra o Ceará, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, agora contra o Sporting Cristal, tomou um gol bizarro. Eu até acho que ele não deveria ter jogado ontem. Para todo mundo foi uma surpresa o que ele conseguiu apresentar, porque ele estava no seu pior momento, né? E o Paulo Sousa, acho que das poucas coisas que ele merece elogio pela atuação de ontem, muito poucas, essa foi uma, que ele bancou o goleiro, botou a cabecinha dele assim, a prêmio, junto com o Hugo, das duas cabeças, ó, e a guilhotina ali em cima. E o próprio Andrés Pereira também, né? E o próprio André, e deu certo, o cara jogou bem, né? Quando sai a escalação, o torcedor, Andrés Pereira, Hugo de novo, pelo amor de Deus, português, só faz bobagem. E os dois jogaram bem, e o time venceu o jogo, né? Mas o Hugo, para ele conseguir mudar esse cenário, a visão que todos têm sobre seu futebol, ele tem que fazer uma sequência de bons jogos. Nem precisa brilhar intensamente como ontem, porque nem todo jogo vai ser tão atacado. Mas não falhar em lances bobos, melhorar na reposição de bola, melhorar na saída de gol. Enfim, ele precisa de uma sequência de jogos em que ele consiga sair bem. Vai continuar jogando, porque o Santos só deve voltar, dizem, na segunda quinzena do mês que ainda vai começar, se é que vai voltar mesmo. Então a tendência é ele continuar jogando depois do jogo de ontem. Oportunidade para mostrar serviço, ele vai ter. Agora, quem apostaria que o Hugo não vai cometer um erro no próximo jogo? Porque o retrospecto dele, infelizmente, é esse. Fazer um jogo bom, ontem foi um jogo excelente, e o jogo foi assim, o Flamengo jogar dessa maneira, eu acho vergonhoso. Eu acho que um time desse elenco não pode jogar dessa maneira, não pode ser o padrão de jogo. Entendo o contexto. 5 jogos no Rio, tinha que vencer os 5, venceu o 4, um adversário que vinha sendo o algoz do Flamengo já há algum tempo, vencendo sempre. Os papéis se inverteram, né? Porque até na final carioca, você pega o primeiro jogo, o Fluminense tinha chutado uma bola no gol. Aí o Léo Pereira pisou na bola, escorregou, pimba, gol do Fluminense. Aí o Flamengo se desarvorou, 2-0, primeiro jogo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu ontem, no segundo tempo. O Fluminense se defendia e o Flamengo atacava. Ontem foi o inverso. E ao contrário do que aconteceu contra o Botafogo, o time jogou bem. E o Gatito Fernandes fechou o gol, o Flamengo perdeu várias oportunidades. Ontem aconteceu o inverso. O goleiro do Flamengo fechou o gol. Repito, eu acho que para montar um elenco tão caro e trazer um técnico de fora para jogar assim, eu acho absurdo, não tem cabimento. Num jogo, excepcionalmente, no cenário X, ok, tolerável, a palavra é essa, dá para tolerar. Mas esse não pode ser o modelo de jogo do Flamengo, não. Ontem o time não assim, o time se defendeu mal, tanto que o Fluminense criou várias chances, o goleiro se destacou. Quando você se defende bem, seu goleiro não trabalha tanto. O time não defendeu bem, o time deu espaços, o time concedeu oportunidades ao Fluminense, o Hugo salvou o time e não tinha um contra-ataque, uma jogada. O Flamengo não ameaçava o Fluminense. Ele só torcia para o tempo passar e para o Hugo continuar pegando todas as bolas. E essa não é uma boa atuação. Uma boa atuação defensiva, se fosse para assim, não, o Flamengo se defendeu no segundo tempo, o Fluminense não jogou e o contra-ataque, o Flamengo chegou várias vezes. Não, o time mudou a estratégia, chamou para o teu campo, o Diniz gosta de ir para cima nessas situações, criou situações e tudo, e o Fluminense pouco criou. A defesa foi intransponível. Aí você fala, não, o time teve uma estratégia diferente e funcionou. Não é o preferido, mas dentro desse plano não foi isso. O Flamengo foi massacrado ontem e não tomou o gol por acaso. Mas também tem esse contraponto, né? Contra o Botafogo aconteceu o inverso. Mas acho que esse não pode ser o modelo e acho que o Paulo Sousa tem que esquecer essa estratégia de ontem. Não é para isso que ele foi contratado. Eu acho que essa é uma questão, inclusive, que falta às vezes no futebol brasileiro. Até o diretor esportivo que tem condições, já falamos sobre isso aqui outra vez, conversar sobre isso. O que aconteceu, Paulo Sousa? Por que nós jogamos assim? Foi um momento, o jogo se impôs dessa maneira, o Diniz jogou o time para cima, a gente precisava vencer de qualquer maneira, e no jogo ali eu não encontrei outra saída. Não, porque não é isso que a gente quer. É sempre aquela lembrança clássica do Fábio Capello no Real Madrid, né? Campeão espanhol, no dia seguinte, muito obrigado, não vamos renovar seu contrato. Por quê? Nós somos o Real Madrid, a gente não gosta desse jogo aí. Aliás, também quando o contrato do Fábio Capello, queriam o quê, né? Sim. Era óbvio que ia jogar daquela maneira. Mas eu acho que passa por aí, eu acho que é uma questão sabe, não sei se alguém consegue lá ter esse tipo de diálogo, mas eu acho, repito, que entendo o contexto, acho que o Flamengo não pode jogar dessa maneira, né? Parece que tem um elenco tão caro e vai trazer um técnico lá da Europa e tem um outro lado também, que é o Fernando Diniz, né? De novo, ele volta ao Fluminense e ataca, e massacra, tem a posse de bola e não consegue o resultado, né? Que esse foi o drama dele em jogos até contra pequenos, na passagem anterior, quando ele acabou depois sendo demitido. Depois do jogo contra o CSA, se não falha a memória. CSA. Né? E agora, num clássico, aconteceu isso, e justamente sob seu comando,
o Fluminense perde a sequência positiva contra o Flamengo. Na sua melhor atuação. O time jogou bem, mas não teve resultado. É aquela questão de desempenho e resultado. Esse é um drama que o Fernando Diniz enfrenta já há algum tempo. Ontem a história, de certa forma, se repetiu para ele. Bruno, eu concordo com o Mauro sobre essa situação, que foi uma atuação vergonhosa. O Flamengo, nos últimos 25 minutos, ele foi massacrado, ele abdicou de atacar, ele chegou a tirar o Bruno Henrique para colocar o Pablo, ele chegou a ficar com 5 zagueiros em campo. 5 zagueiros em campo. E não é a primeira vez que o Paulo Souza ele se acovarda quando o Flamengo está ganhando uma partida. Dá para dizer, o Mauro já disse que realmente foi uma atuação vergonhosa. Agora, o Paulo Souza ele precisa ter mais coragem, sendo treinador do Flamengo. Não é o primeiro jogo que o Flamengo cai no segundo tempo, que o Flamengo se retranca no segundo tempo e que o Flamengo até cansa no segundo tempo. O Fluminense fez uma viagem para Bolívia e sobrou fisicamente com relação ao Flamengo. O Flamengo não tem, na média, assim, ele não tem grandes jogos no ano. Tem um ou outro, mas ele joga... não é um time que dá pra dizer que tá jogando bem. Isso não é nessa temporada, né? O Flamengo, aí é uma coisa que o Vampeta fala muito e é verdade, né? Com resultados bons, é mais fácil você começar a reconstruir para tentar jogar melhor, né? E todo mundo falou aqui, né, dessa sequência no Rio de Janeiro, e ele tem conseguido os resultados nessa sequência. Era uma sequência que era possível conseguir vencer quase todos os jogos, até agora venceu, e o time encosta nos líderes da tabela do Brasileiro. Na Libertadores, nos números, o time foi bem, mas precisa jogar mais bola, né? Agora que do jeito que é o nosso calendário, agora que está começando a ter, o ano está começando agora nas coisas assim mais relevantes, os momentos decisivos estão começando agora, porque você teve 8 rodadas de Campeonato Brasileiro, você acabou agora a fase de grupos da Libertadores, agora que vão começar os grandes confrontos mesmo, e a Copa do Brasil ainda vai ter o sorteio, nas oitavas de final também pode começar a ter grandes jogos, pode ter aí clássicos nas oitavas de final. Então agora que vão começar os grandes jogos, e para encarar esses jogos, precisa jogar mais. Isso serve também para o Atlético Mineiro, que é outro grande clube brasileiro que até agora, o ano do Atlético em desempenho, não em resultado, também não é bom, né? O Palmeiras está acima desses times, mas ganhando jogos, quem sabe ele ganha mais confiança, que ele tá tomando pancada desde que chegou. Isso também acho que influencia na maneira do time jogar. Ele mesmo não está muito confiante, o próprio time pode não estar muito. Quem sabe ganhando jogos, ele consiga soltar o time, jogar melhor, porque precisa mesmo. O Flamengo não tá jogando bem. Vamp, com situação a essa atuação do Flamengo, o Paulo Souza, ele pelo menos ele consegue pela primeira vez ter uma estabilidade no cargo. Porque querendo ou não, são 4 vitórias consecutivas. Venceu o Católica, venceu o Goiás, venceu o Sporting Cristal e venceu o Fluminense. Vai para um jogo contra o Fortaleza, que está ali embaixo na tabela, em casa. Pode ir para a 5ª vitória consecutiva. E como o Maurão gosta de dizer, Jorginho 30 deve estar fechando com o Fenerbahçe ainda no começo dessa semana. Uma tristeza. Jorginho 30. Que novela chata também, novela turca, né? Jorginho, não é mexicana, não. É turca. Jorginho 30 deve fechar com o Fenerbahçe, quem sabe até hoje ou amanhã. O Paulo Souza, pela primeira vez, ele tem uma segurança no cargo. E qual a importância disso? Como a gente falou, não tem boas atuações, mas tem resultados. Você falou aí, né? O Jorginho 30 fechando dá mais uma tranquilidade ainda. O cara assinou lá, deixa o cara trabalhar em paz aqui, porque enquanto não tiver assinado nada, fica aquela sombra lá do fantasma, né? Do fantasma. Será que o cara não assinou, tá desempregado? Vamos ver se o Flamengo nessa semana vai mal. 2 jogos na semana tropeça pra vir à tona de novo. Alguns aqui torcem, né, pra que isso aconteça, né? Né, Pepe? Não? A gente ouviu. Tá dando notícia triste. O Jorginho. Triste, arrasado. Arrasado. Veio até com. Pegou até aquela frio, olha como ele tá hoje. Estão falando aqui no chat que é roupão. Roupão, me mandaram aqui também. Mas enfim, dá mais tranquilidade, né? Aquilo que eu falo. Você ganhando e o time jogando mal, você tendo tempo de consertar, é melhor do que você tá sofrendo pressão, principalmente no Flamengo. Olha o tamanho gigante que é o Flamengo. Hoje vai chegar no Ninho do Urubu, vai treinar. Não, que não tem jogo no meio de semana, é folga. Amanhã treina mais tranquilo. Pode ir à praia hoje, se o tempo estiver bom, tomar água de coco, uma caipirinha, pedir um bacalhau. Lógico, já pensou tomar 2 do Fluminense? E você sai? Não sai não, Pepe. Não sai não. O Fluminense, o jogador do Fluminense hoje pode ir à praia, porque os caras,
quem é Fluminense, quem é Flamengo. Pô, parabéns pela partida de ontem, jogado pra caramba e perdeu. E os do Flamengo, ó, pô, tá ali a 3 pontos, voltaram a jogar bem de novo. Não foi jogar bem, mas ganhou. Quando você ganha, ó, não foi aquilo. Não, mas a gente vai melhorar. Mas ganhou. Você sabe, aqueles restaurantes do Rio. Né? Fratelli. Pô, e com dinheiro no bolso, que tá tudo em dia lá, as 2 equipes, né? Esse momento é bom. Agora, então dá tranquilidade, pô. Agora, Piperno, tem essa situação, né, que o Vamp chama atenção, que ele consegue os resultados. Mas é realmente um absurdo, até o Mauro falou, muito bem pago, um treinador muito bem pago, europeu, fazer o Flamengo jogar o que tá jogando. Dá pra jogar melhor. A gente sempre criticou, eu mesmo critiquei o Abel Ferreira quando ele era excessivamente defensivo. E até brinco hoje com chupa pilhado, aquela brincadeira saudável, porque hoje ele mostra um baita futebol comandando o Palmeiras. E ele já tem um certo tempo de trabalho. Olha o Diniz. Olha o que o Diniz vem fazendo com o Fluminense. Tudo bem. Ele perdeu, mas já mostra uma mudança no time. Em 2 meses de trabalho. É o momento de cobrar do Paulo Souza ou não? É o momento de apenas valorizar o resultado que o Flamengo já passou aí como primeiro do grupo na Libertadores, tá a 3 pontos do líder no Brasileirão. É pra cobrar ou é só pra valorizar os feitos dos resultados nesse momento? Não, tem que cobrar. A comparação, veja, se eu sou o Abel com 90 e tantos jogos pra fazer em um ano, eu vou adotar atitudes, esquemas e formas de jogar mais conservadoras para a maioria dos jogos. Mas vou pensar um ou outro jogo e falar, bom, esse vale vaga, esse é final, então nós vamos treinar diferente para esse aqui. De resto, não vai dar tempo. Esse ano, embora também o calendário esteja muito cheio, não é igual ao ano passado. Então, ele tem que ser cobrado porque o trabalho dele não é bom. Agora, o fato do trabalho dele não ter sido bom até aqui não significa que o Flamengo tem que trocar, porque agora é o seguinte, nós temos que olhar o calendário e eu não, assim, toda análise que eu faço, eu fico de olho em calendário. Porque a gente tem que entender se vai dar tempo ou não para jogador chegar, para técnico ser trocado, para tudo. Então, veja, do próximo final de semana até o fim do Campeonato Brasileiro, serão 5 meses e 10 dias. 5 meses e 10 dias, muito bem. Aí vamos imaginar que o Flamengo, então, resolva trocar de técnico. E aí como chama lá o Joãozinho 30 aí? Jorginho. Aí o Jorginho 30 tá na Valesco. Tá lá e tal, assino. Aí o Flamengo vai lá e liga então pro nosso carnavalesco preferido e fala: seguinte, Jorginho 30, acabamos de mandar o seu conterrâneo embora, aquele que você andou sabotando em rede social e tal, entrevista, aquele negócio todo. Ó, você vem? Beleza. Então eu tô aqui, começo a trabalhar dia 10, 12, 13. Aí já serão 5 meses até o fim do ano. 5 meses até o fim da temporada, ele vai ter que se resolver Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É diferente de 2019. Não dá para ficar refém daquela exceção na vida de qualquer clube, né? Aquilo foi muito rápido. Como o Abel ganhou uma Libertadores poucos dias depois de ter chegado, é exceção. Esse não pode ser o parâmetro para você projetar o trabalho de um técnico. Então, é melhor ir sentando com o Paulo Souza e fazer esse diagnóstico jogo a jogo, por que não está dando certo, o que está faltando, onde a gente pode mexer, vamos ver se cabe mais algum reforço, do que dar esse cavalo de pau, essa mudança radical em uma temporada diferente. Em 5 meses, você não vai transformar um time, pelo menos em 99% dos casos. E a gente não pode se basear em exceção. Então, eu não trocaria. Mauro César, Paulo Souza agora se firma como treinador do Flamengo até o fim do ano, provavelmente, depois dessa série de vitórias, ele ganha uma tranquilidade. E lembrando, claro, que o Jorginho 30 deve acertar com o Fenerbahçe Tá e alivia um pouco a pressão. Eu acho que é importante ressaltar que o Flamengo contratou Paulo Souza, antes procurou o Jorginho 30, né? Jesus, que não quis sair do Benfica naquele momento. Ou seja, a oportunidade surgiu para ele, falou, não posso, tem um compromisso. Aliás, nada demais, né? Tinha um contrato em vigor, tem que ficar aqui e tal, beleza. Contrataram outro técnico. Desde então, não houve, por parte do clube, nenhum movimento atrás do Jorge Jesus. Zero. Não houve. O que há da torcida e de parte da imprensa, que não para de falar, né, do Jorge Jesus.
Essa é a questão. Eu tô apontando pra você aqui. Não para. É uma coisa. E aí sempre é bom frisar, além de tudo que o Piperno falou, cada ano é um ano, temporada é uma temporada, as situações são. O time é outro, tem novos jogadores, alguns ficaram mais velhos. Nem sempre a história se repete com sucesso, isso não existe essa certeza. Tem um outro aspecto que é muito importante. Maurão, vou te interromper. A gente vai voltar pra TV Jovem Pan. Ó, tamo de volta, hein? De volta à TV Jovem Pan, agora multiplataformas. Mauro César falando sobre a tranquilidade agora do Paulo Souza como treinador do Flamengo. Assim, eu dizia que o Flamengo não procurou o Jorge Jesus depois que tentou recontratá-lo antes do Paulo Souza e ele não podia vir, que estava no Benfica. Isso é um movimento de torcedores e de parte da imprensa. Eu estou aqui apontando o pessoal que chegou agora, que estava na TV, né? Parte da imprensa aqui, o nosso apresentador, por exemplo, que é o principal reivindicador da contratação do Jorge Jesus. E aí tem um detalhe: Jorge Jesus, se você sentar à mesa com o seu empresário, Bruno Macedo, né? Seu dirigente do Flamengo, vai ser, vamos conversar com o Bruno Macedo aqui e tal. Vai custar perto do triplo do que custa o Paulo Souza. Tem isso também, a pedida é alta, é salgada. E aí também entra uma outra questão que é financeira. Não é assim, traz e acabou. Você tem que discutir com o cara quanto ele quer ganhar, as condições salariais, premiação, esse tipo de contrato. Não se acerta de uma hora para outra. Veja a demora para acertar com o Fenerbahçe. Estão discutindo o quê? Onde vai morar? Não, estão discutindo questões contratuais. É remuneração, é premiação, multa rescisória, tudo que envolve uma contratação como essa, né? Ida ao mercado, o que o Fenerbahçe vai oferecer para ele, que tipo de jogador ele pode contratar, tudo isso está sendo evidentemente debatido durante esse período, até que ele chegue num acordo. Já entra direto na fase de grupos da Liga dos Campeões ou tem... Não, tem fase preliminar, né? Tem a fase preliminar. Tá na fase preliminar. Sim. Ele foi vice-campeão turco. Então tem isso, né? Ele já passou por isso no Benfica nos 2 anos em que esteve lá, né? No primeiro perdeu para o time do Abel, que era o PAOK, antes de vir para o Palmeiras, e depois ele conseguiu se classificar. Passou até pelo PSV, inclusive, conseguiu avançar. Agora o técnico que estava no PSV agora está no Benfica, no lugar que era dele. Então acho que isso também é importante. O clube não está sinalizando, é a torcida e parte da mídia que vive falando do Jorge Jesus, essa obsessão pela volta do português, que pelo jeito não vai acontecer. Se ele acertar com o Fenerbahçe, acho que diminui essa onda toda. Mas o Paulo Souza é que tem que se ajudar. Ele conseguiu na 5ª vitória seguida, se conseguir no domingo contra o Fortaleza, ele se coloca melhor no Campeonato Brasileiro, ele passou na Libertadores, ele está na Copa do Brasil. Eu acho que aí é tentar fazer as coisas funcionarem. No final de semana, é engraçado isso, né? O Flamengo, assim, é o araqueri constante, realmente, né? O tempo todo fica se prejudicando. De dentro do clube, teve gente vazando informação do tipo, os jogadores não estão muito satisfeitos, não sei o quê, Fla-Flu domingo, não sei não. Não vi nada disso. O time não jogou bem, mas os jogadores não entregaram jogo nenhum. Ninguém tava... o Bruno Henrique dando carrinho pra caramba. Os caras correram. O Gabigol não está jogando de jogar ali naquela posição. Nossa, o Gabigol estava super envolvido lá com o jogo, ficou comemorando no final, como eu acho que deve ser, isso eu penso com os argentinos. Clássico você tem que comemorar sempre. Ganhou o clássico, tem que tirar onda, tem que comemorar. Ganhou essa coisa blasé, como se, ganhou o clássico. Não, eu acho que clássico sempre tem que ser celebrada a vitória, ainda mais depois de tomar tanta pancada do Fluminense como o Flamengo tomou. Então, acho que agora, se ele conseguir mais uma vitória, ele tem condições mais adequadas, ainda mais se o Jorginho 30 acertar com o Fenerbahçe, para tentar seguir, mas ele tem que fazer a coisa funcionar melhor, o time tem que funcionar melhor. Esse jogo de ontem, eu acho que não serve como modelo de nada, especialmente no segundo tempo, que foi constrangedor.